livros que chamamos de sagrados, santos, inspirados por Deus, 66. O católico vai dizer que tem 7 livros a mais. Para eles, são 73 livros. Protestante, 66. Os católicos, 73. Os judeus, 22. Que é só o Antigo Testamento. Só o Antigo Testamento. Só que no nosso Antigo Testamento tem 39 livros. O judeu tem 22 livros. Só que nós temos, protestante, o mesmo conteúdo que os judeus. Não o mesmo número de livros. Ele deu um exemplo de 2 Reis, não foi? Isso. Para nós, primeiro livro dos reis é um livro, segundo livro dos reis é outro livro. Para o judeu é um livro só. Para nós, primeiro Samuel é um livro, segundo Samuel é outro livro. Para o judeu é um livro só. Então vai diminuindo o número de livros, mas a quantidade de material, de produto, é o mesmo. Já a Igreja Católica não. A Igreja Católica tem 7 livros a mais, que foram considerados Bíblia Sagrada somente no movimento de pós-reforma protestante, no Concílio de Trento, século XVI e XVII. E não foi oficializado pelos judeus, porque a diferença de 7 livros está no Antigo Testamento. Antigo Testamento é um conteúdo judeu. Quem decide o que é sagrado ou não do Antigo Testamento é o judeu. E existia um concílio, primeiro e segundo século, chamado Concílio de Jamnia. Jamnia é uma cidade, onde judeus se reuniram para decidirem quais livros são sagrados ou não. Os judeus decidiram por 22 livros. Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, defende isso. Jerônimo defende isso, que é o autor da Vulgata Latina. Atanásio, que é o pai da ortodoxia católica, também crê que os judeus estavam certos em 22 livros. E nós seguimos o cânon judaico do Antigo Testamento. O Novo Testamento também foi firmado em 2 concílios, concílio de Hipona e concílio de Cartago, no 4º século. Esses 2 concílios firmaram 27 livros como sagrados no Novo Testamento. E aí católico e protestante concordam. Quais são os critérios do Novo Testamento, por exemplo? Livros escritos por apóstolos, livros escritos por alguém próximo aos apóstolos, livros que não entram em contradição com o restante das escrituras e textos, cartas, que eram reconhecidas nas igrejas dos primeiros séculos. Esses concílios não decidiram simplesmente a ferro e fogo qual texto era canônico ou não. Eles reconheceram as cartas que as igrejas reconheciam, porque a gente não tinha Bíblia fechada, a gente tinha carta que Paulo escreveu a uma cidade, carta que Paulo escreveu a outra cidade, o Evangelho de Mateus, que era circular, o Evangelho de João. Então essas cartas estavam circulando nas igrejas dos primeiros séculos. O Concílio de Cartago e Hipona sentaram, reuniram e decidiram reconhecer como sagrado as cartas que as igrejas dos primeiros séculos já tinham como doutrina. Foi assim que aconteceu a formação do cânon. Então é possível ter alguns livros perdidos? Eu creio que... Não, eu tenho certeza que vários escritos dos primeiros séculos não estão no cânon. Tenho certeza. Eu tenho certeza, por exemplo, na nossa Bíblia nós temos 2 cartas de Paulo aos Coríntios. 2 cartas. Só que eu sei que Paulo escreveu uma carta antes da primeira que temos. Ele disse na primeira carta dele aos Coríntios: já vos escrevi em carta. Cadê essa carta? Nós não temos. Mas eu creio que não faz falta. Porque eu creio na soberania de Deus, que decidiu, que uniu esses homens, que juntou esses homens para autorizarem qual Bíblia qual texto é sagrado ou não. Então, vários escritos ficaram de fora. Vários. Mas eu não creio que eles eram inspirados. Esses apócrifos que você citou são os 7 livros a mais da Igreja Católica: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiásticos, Sabedoria e Baruque. Esses 7 livros são livros a mais que a Igreja Católica tem, que os judeus não têm e que os protestantes não têm. O movimento pós-reforma, o Concílio de Trento, vale a pena as pessoas estudarem o que foi esse movimento, tentando encerrar a reforma protestante. Mas nós já estamos aí há 507 anos comemorando a reforma protestante. Dia 31 de outubro foi 507 anos da reforma protestante. Pô, que legal. E eu queria entrar